Oi pessoal, oi gente amiga, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Então, como vocês já me conhecem, né, do outro canal, meu nome é Joana Rafaela. Eu venho falar aqui neste canal especificamente em relação aos militares, né? Porque também eu faço parte, né, dessa folha paga. Então, o que a gente viu aí, né? A reportagem da Veja dizendo que o TCU, o, T- o, o Tribunal de Contas estava, né? Aí o TGU estava fazendo auditoria nas contas, né, dos militares. Veja bem, nós sabemos que muitas revistas, muitos jornais, muitos órgãos, até oficiais, né, antes de 2019, eles traziam ali, né, querendo ou não, a reportagem na íntegra, né, a reportagem séria, né. Apesar que houve, né, a gente entende que 2019 e 2022 foi um período do Brasil onde quiseram, né, por vários anos, por mais de 11 anos, né, quiseram aí fazer com que o Brasil mudasse da água para o vinho, né? Não mais fazer para o inglês ver, né? Mas fazer mesmo o errado para o inglês ver. Isso que a gente começou a perceber. E a Veja ela vem trazer esse murmurinho novamente, porque a gente sabe, né, que sempre houve uma discussão, né, no Brasil em relação aos civis, em relação aos militares, né? Sempre houve aí, né, essa divergência de informações, né? Porque na grande maioria as pessoas da mídia ela não quer, né, e nunca quis, né, e agora ela sendo paga para trazer a desgraça, né? Ela não vai querer falar o que realmente é, o que realmente a lei fala, né? E como que é regido isso. Primeiramente, as Forças Armadas, que são os militares, né, a primeira classe de militares, eles são regidos pela presidência do Brasil. No caso, eles são ordens, né, subordinados ali da presidência do Brasil. E no caso, né, que é da ocorrência de 2019 e 2022, que o presidente inelegível, né, o Jair, que já foi, né, graças a Deus, e nunca mais voltará, ele fez questão, né, de ali chamar o exército. Para quem não conhece um pouco sobre a vida dele, né, nas Forças Armadas, especificamente no Exército, aos 30 anos de idade, ele vai para a reserva, né, por motivos de doença, né, que eu também não encontrei muita coisa sobre isso, né, e ele vira deputado federal. Então ele sai do exército, a família dele, o que eu me lembro, a mãe dele, o pai dele é dentista e a mãe dele era uma simples dona de casa. E ele veio a ser, né, um militar do exército. E quando ele chegou aos seus 30 anos, ele foi para a reserva. E como naquela época ir para a reserva, né, aumentava duas patentes acima, ele sai como capitão do exército, né? Então ele sai como capitão do exército e, consequentemente, ele vai para a política como deputado federal. E ali ele fica, né, trabalhando no Congresso, ele é votado, não sei como que conseguiu tantos votos assim, mas provavelmente, né, como ele também foi presidente da República, a gente já sabe mais ou menos como que ele trabalhou. E obviamente que ele não está sozinho. Tem pessoas de fora, né, tem pessoas de outros países que também, consequentemente, com ele, né, fez com que ele chegasse à presidência da República, né, como a gente viu. Então, voltando ao assunto que a Veja estava falando, que a Veja estava trazendo em discussão, e eu vou aqui também abrir aspas em relação ao que acontece muitas das vezes, e eu, como vivi isso, eu posso estar falando isso aqui, né? Desde que a gente se conhece como gente, sempre falar sobre o salário, falar sobre o que você recebe, foi sempre uma coisa assim de não de ninguém precisa saber o que você recebe, né? Essa que sempre foi o que a gente sempre ouvia quando era
desde que conheço como gente, esses termos. Ninguém precisa saber quanto que você ganha, ninguém precisa saber o que você ganha, enfim. Então, a gente vê que hoje, eu vou fazer 44 anos, e a gente vai entendendo certas situações que desde criança a gente foi vendo na família. E o que aconteceu, né, na época de 2019 foi que realmente, né, o ex-presidente inelegível, quando ele chama ali o comandante do exército, e ele não, eu esqueci o nome do comandante, mas a gente sabe, aí a gente pode voltar aí a reportagem e falar, né, a mensagem, né, a divulgação. E esse comandante, ele não aceita de antemão o que o presidente da República na época, que é o ex-presidente inelegível, né, queria que ele fizesse. Ele não aceita, né? E o presidente da República na época, de 2019, ele pega e muda o comandante para outra pessoa, que consequentemente o ajudaria, que consequentemente faria o que ele gostaria que tivesse acontecido, que era o golpe de Estado, e que não aconteceu. E a gente percebe que não houve impeachment, não houve uma divergência antes de 2023. E que essa data, do dia 8 de janeiro de 2023, acontece, né? Que é toda aquela parafernália, né, da briga, da invasão do Congresso Nacional, fazendo com que o novo presidente fosse culpado, e a gente sabe que não é as câmeras que vai provar isso, é a democracia que vai ser sempre democracia, e quem não é democracia é antidemocrático. Então ele já bate de frente com o Estado maior, que hoje a gente chama, né, de Brasil, que é o nosso país. Então, consequentemente, o que acontece agora, né? As grandes mídias, que eram mídias que traziam informações, né? Que a gente vê aí, eu vi uma reportagem falando sobre um grande cantor sertanejo, né? Um grande cantor de músicas caipiras, vamos dizer assim, né? Que o sertanejo veio bem depois, né? Ele, por ele ter ali 40 anos, né, trabalhando com os caminhoneiros, na rádio, né, pregando ali, né, toda uma situação, obviamente que ele ganha dinheiro com isso, né, porque senão ele não estaria fazendo isso, porque ninguém faz nada, né, sem consequências, né. Eu, graças a Deus, não ganho nada por isso, né. Mas a gente percebe que todas essas pessoas, né, querendo ou não, com como que a gente pode, quando em 2019 para 2022, eles praticamente foram, não sei de falar a palavra certa, mas foram comprados, né, a pregar uma coisa que não era, né, a tirar toda a situação jurídica do país, né, porque a gente sabe que bateriam de frente com o STF, que foi o que aconteceu, foi o que sempre vem acontecendo, e que a gente tem visto que o governo atual, ele tem trazido aí, né, a repaginagem, né, a reciclagem das coisas e colocando as coisas no lugar. E a gente viu que o governo anterior, o que ele fez? Ele se estabeleceu de tudo que foi lá para que agora, quando esse governo viesse e colocasse as coisas no lugar, ainda continuassem achando que não. Eu ainda falo assim, desses tempos atrás eu falei, deve ter pessoas que ainda pensam que quem está no governo ainda é o ex-presidente inelegível. E a gente sabe que ele já saiu, que ele não vai voltar mais, né? E a gente sabe que, obviamente, não vai voltar. E aí houve a cogitação de que o partido dele, né, poderia colocar uma pessoa forte, né? Como o Marinho, como outras pessoas. E também, no final de 2022, a gente vê ali o burburinho no Congresso dizendo que a melhor forma, né, do Partido Liberal era deixar de ser Partido Liberal, trocar sua nomenclatura, para que não ficasse mais feio ainda, para que não ficasse mais ridículo, vamos dizer assim, né? Porque eles fizeram uma coisa errada, e a coisa errada ia ser mostrada a verdade, né? A mentira ia ser desmascarada,
né? Porque a mentira tem perna curta, a mentira uma hora é pega na mentira. Enfim, todas essas coisas que a gente sabe a realidade das coisas. Então, a revista Veja, né? Eu assinei muito a revista Veja, eu assinei muitos jornais que hoje, em vez de eles trazer a divulgação, em vez de eles trazer a realidade, infelizmente eles pregam, né, uma parcialidade do fake news. Eles fazem ali uma duplicidade de assuntos e que, na grande realidade, eles estão negando, né, a justiça, eles estão negando a Constituição Federal, eles estão negando, que é o que eles só sabem fazer, né? Porque eles ainda acreditam que de tanto contar a mentira, uma hora vem a verdade. Então a gente sabe que por muitos anos eu vivi isso, desde que eu me conheço como gente, eu vivi isso. Há uma diferença entre o militar e o civil, né? Há uma grande diferença, né? E a gente, muitas coisas que nos foi passado quando a gente era mais criança, quando a gente era adolescente, que, né, muitas coisas não foi realmente ditas, né, como elas são. Elas não foram realmente, até eu estudei geopolítica, e só se eu não prestei muita atenção nessas aulas, mas é muito difícil, né, porque eu leio bastante, eu gosto de ler, eu sempre gostei de ler, isso não é uma coisa de agora. Então a gente foi vendo que coisas não foi totalmente nos ensinada, né? Também há uma percepção por que dessas coisas para que também, né, em 2019 até 2022 houvesse aí o golpe de Estado, que a gente sabe que mesmo que não houve o golpe de Estado, houve o pagamento do calote, e que a gente fica nessa imparcialidade, porque é uma parte da política que necessariamente a gente não entende, mas que o STF está aí para nos compreender, para nos fazer compreender, né? E a gente viu que muitos ataques em cima do ministro Alexandre de Moraes foi grande, porque ele foi um dos, né, ali no Supremo Tribunal Federal, que combatia por trás das câmeras, vamos dizer assim, o que o ex-presidente inelegível estava fazendo. E que foi desmascarado, a gente viu a reunião que ele fez, tudo que ele falou, a carinha das pessoas que participaram também, e que na grande maioria também continuaram no governo atual, mas que com o tempo foram ali saindo das suas mentiras, porque não poderiam mais continuar por causa do governo atual, que está fazendo aí um pente fino, está aí limpando, né, toda a situação para que o nosso Brasil volte a ser principalmente Brasil e que as coisas venham voltar ao normal. Então, o que a gente vê, né, aí, né? O que a gente está observando? Se nós, né, se o militar em si, se as Forças Armadas, se os militares em si, até os bombeiros, até os policiais, não englobam, né, não englobam as Forças Armadas, elas não englobam no INSS, né, mas os outros sim, há uma diferenciação, né, porque nós, que os militares das Forças Armadas, eles são regidos pela Presidente da República. E a gente sabe que na época voltando a falar, na época do ex-presidente inelegível Jair Bolsonaro, ele vem, né, pedir ali para o comandante do Exército a ajuda para que houvesse o golpe do Estado, e não aconteceu. Então, como não aconteceu essa ajuda, ele vai lá e troca o comandante. E com essa troca, depois, bem chegando 2022, né, 2023, houve ali, né, aqueles acampamentos na frente dos exércitos, e depois o acampamento lá em Brasília. E quando foi em janeiro, aconteceu, né, a invasão no Congresso Nacional. E tudo que a gente tem visto aí acontecer, tentando voltar ao normal. Mas a Veja, ela vem dizer uma reportagem para levantar situações, para mexer de novo com os militares e as suas famílias, porque lá atrás, né, na época do presidente inelegível, ele fez o quê? Fez com que
principalmente bateu de frente com as filhas de militares. Por quê? Porque houve aí uma época onde essas filhas, né, porque os pais pagavam em vida, né, e no meu caso, meu pai ficou 40 anos pagando isso, outras pessoas aí ficaram muito menos, né, e recebem, nós não estamos aqui discutindo quem recebe mais, quem recebe menos, porque a relação é de punho, né? A pessoa ganhou aquilo, ela participou daquilo, ela fez vários eventos, ela participou de várias situações, né? Então, a gente sabe que existe essa lei particular dos militares, das Forças Armadas, né? Que não corresponde aos militares bombeiros, aos militares até da segurança pública, porque eles ainda trabalham com o INSS, nós não, né? Nós temos uma proteção social, é totalmente diferente. Nós não participamos do INSS, não tem coligação, né? Não tem filiação com o INSS. O INSS ele vem depois, né? A proteção social ela veio antes do INSS. Então, às vezes, muitas das vezes, as pessoas começaram a copiar, né, as fórmulas que iam acontecendo e davam certo, e colocava uma outra nomenclatura, porque é justo, né? A gente sabe que existe aí direitos autorais, a gente sabe que existe, né, o plágio, que é uma forma criminosa. Então, a gente sabe que essas pessoas vão fazer ali uma nomenclatura à sua categoria, ao seu benefício, né, daquela comunidade, daquelas pessoas que ali rege, né, aquele cumprimento, né, da lei e da ordem e de todo um processo. Então, a gente está vendo aí, mais uma vez, como a gente tem exemplo de cantores que estão se aproveitando, né, como a gente tem visto aí também órgãos da comunicação que eram respeitados e que hoje, infelizmente, estão usando para pregação do movimento eleitoral, da politicagem, já que dentro do Congresso, já que dentro, né, da política não pode mais, né, cogitar fazer isso, então eles estão fazendo por fora, que é aquela ideia que as pessoas ainda pensam, acreditam que vai voltar aí, né, e que vai acontecer uma situação onde que o ex-presidente inelegível volta, e ele tem feito aí uma situação pregado, vendido para essas pessoas compram, que é como a gente fala, né, às vezes acontece situações porque as pessoas compram, porque as pessoas recebem, né? Então, não tem como você só se prevenir ali naquela situação se há, né, sempre, infelizmente, a pessoa que recebe, a pessoa que compra, a pessoa que vive aquela mentira, né? Perdão. E continua vivendo aquela mentira, acreditando que um dia vai virar verdade. E a gente sabe que não, né? A gente viu aí que em 2022, Deus não dá a glória dele para ninguém, e usaram as igrejas, chamaram pastores, porque são pessoas que ainda não têm uma mentalidade ainda firme, né? Que eu sempre falo aí que muitas pessoas não sabem o que querem, né? Porque elas ainda ficam em corda bamba, para onde der mais elas caem ali, né? Vamos dizer assim. E não existe, é como a gente viu ali o exemplo tão claro que o ministro Alexandre de Moraes, no dia do evento sobre a democracia, ele falou que não existe apaziguação. Você não tem que apaziguar. Ou você tá de um lado ou você tá de outro. Você não precisa estar na mesma tribo, você não precisa estar na mesma comunidade, você não precisa estar na mesma situação. Mas apaziguar não é o certo. Ou você tá de um lado ou você tá de outro. Apaziguar é a mesma coisa de ser conveniente, né? A parte que me cabe o mais grosso, o mais a maior quantidade, né, a magnitude, né, eu vou cair para esse lado. E não é assim. A gente sabe que a gente tem que escolher um lado. Ou a gente ou a gente não é.
ou é sim ou é não, né? O que vem, como a palavra de Deus fala, né? Ou é sim, sim, ou é não, não. O que vem disso daí já não condiz, a realidade já não condiz o certo. Então, voltando novamente, eu abri esse canal, porque eu tenho visto também lá dentro do Congresso Nacional, sessões deliberativas, né? Aquele outro lá, deputado, que eu já gravei vários vídeos, né, sobre ele falando, levando lá uma sessão, porque sempre é assim, como eles não podem do nada, né, surgir com uma ideia, eles vêm trazendo, né, usando os atos legislativos, usando as políticas públicas, usando meios de comunicação, usando órgãos oficiais, ainda, pasmem, né, mesmo com essa gestão política excelente que temos, ainda usam isso. E como a gente sabe que essa medida provisória, ela vai terminar, né? Ela vai terminar em 2025, que é ano que vem ainda, né? Que abriu aí os pregões, porque a gente viu o exemplo claro, né? Quando houve aí a catástrofe no Rio Grande do Sul, aonde que a maior parte da produção de arroz era lá, né? Então houve aí gente falando assim, porque vai faltar arroz. Então o presidente da República atual, ele teve que entrar, né, em rede nacional, teve que trazer aí a situação do arroz, dizendo que era preciso comprar arroz. E usaram esses pregões, usaram esse meio de fazer licitações, e foi, peraí um pouquinho, Momô, e foi descoberto que essas empresas que fizeram as licitações, que ganharam as licitações, eles nem mexiam com arroz, não tinha nada a ver com arroz, né? Que um era de queijo, o outro era de fruta, e o outro, se eu não me engano, era uma coisa que não tinha nada a ver com arroz. Então, a máscara vai caindo. Uma hora as coisas vão acontecer. E a gente tem visto que tanto... Pera, Momô. Que tanto o Tribunal de Contas, que tem que levantar tanto o CGU, todas essas particularidades. A gente viu aí o ministro falando que agora surgiu, né, o programa que chama Alice, né, que é A.L.I.C.E, né, que eu também aqui não vou falar o que significa cada coisa, mas vocês vão entrar no meu outro canal e vão assistir, tá? E vocês também já devem ter aí a reportagem sobre o Fala Ministro, né, que ele falou esses dias, né, esse final do mês passado. Então, assim, gente, infelizmente está sendo pregada, né, uma história que não existe. Sempre houve, durante esses 40 anos, né, eu vou fazer 44 anos, durante esses 40 anos, essa divergência, né, do militar e o civil. E aí entra o ex-presidente inelegível, né, que já foi, para discutir mais ainda essa divergência, para levantar mais ainda essa situação, usando, né, o que houve no passado, que foi o golpe militar, né, que realmente aconteceu a ditadura, aconteceu todas essas situações, mas o mundo muda, as pessoas mudam, situações acontecem, e órgãos oficiais continuam sendo oficiais, e não é para usar para benefício próprio, é para usar para a população. Então, a partir do momento que só um grupo como fala assim, beneficiado, já tem uma situação errada, porque o nosso país é pluralista. Então, todos têm que estar em comum acordo e tem que haver uma harmonia. Então, se isso está batendo de frente, a gente tem aí o Ministério Público Militar, né? A gente tem aí a Justiça Militar, mas que muitas das vezes está trabalhando em prol de uma mitologia grega que não condiz mais nos nossos tempos de hoje, e que nem como que fala assim, arcaico, né, é mais, porque a gente está em 2024, é outra época, são outras situações, outras pessoas, outra vivência, outro grupo social, né, uma outra sociedade que está vivendo hoje, não está vivendo no passado e nem está vivendo no futuro, a gente está vivendo hoje. Lógico que a gente tem que pensar no futuro,
mas que desde 2019 e 2022 quis consolidar algo que não foi consolidado, né? Como o capitalismo foi consolidado, essa prática que quis, né, consolidar em 2019 e 2022 não aconteceu e nunca vai acontecer, né? E que a gente vai esperar 2025, né, com o término da medida provisória, acabando a medida provisória, vai voltar cada vez mais ao normal, né? Vai voltar ao normal. E a gente viu aí, na reportagem passada, o senador Flávio, né, um dos filhos lá do ex-presidente inelegível, dizendo que estaria aí colocando uma lei que poderia vender os terrenos de marinha. Por quê? Porque tudo na vida é dinheiro, eles precisam vender e precisam comprar. Então, eles estavam ali levantando uma outra situação, que na época que o pai dele estava, eles com certeza fizeram leis, fizeram situações, eu não me recordo, porque mexeu muita coisa, né? Por isso que trouxe aí, pera aí, Rafael, por isso que trouxe aí esses aplicativos para tirar a atenção da gente da realidade, para a gente poder viver cada vez mais, né, no mundo da lua, vamos dizer assim, que na realidade eles queriam colocar o planeta Terra, né, como se não fosse redondo, fosse plano, enfim, para que nós não viéssemos ver a realidade das coisas, mas só que isso trouxe perturbações, né, isso trouxe uma mentalidade diferente, isso trouxe uma divergência de valores, né, porque a gente tem que entender o porquê, a origem das situações. São coisas que aconteceu em 1700, né, em 1600, e que as pessoas muitas das vezes não querem saber o que aconteceu ontem, imagina em 1600, em 1700, enfim, né? Então vamos aí entender, por mais que a situação pareça adversa, e a gente tem visto que o governo atual, ele não tem colocado muito isso em destaque. Por quê? Porque não se deve colocar em destaque por causa do que aconteceu no passado. Um ex-presidente que nunca quis ficar nas Forças Armadas, que se aproveitou da situação para ganhar um dinheiro, né? E que a gente também tem que saber como, né? E por quê. Eu tentei aí fazer várias pesquisas. Por que aos 30 anos de idade ele virou capitão, foi para a reserva, saiu do exército, enfim, né? Enfim. E que quando ele entra na presidência, em vez dele, digamos assim, como a gente estava acostumado, né, jogar a sardinha para o lado dele, ele, pelo contrário, ele virou a lata, vamos dizer assim, né? Então, vamos ver aí cenas para os próximos capítulos. Claro que esse ano a gente não vai ver gente falando isso, a gente vai ver a mídia, né, que gosta de um fake news, que gosta de uma desgraça, trazendo informações que não tem nada a ver com a realidade. São fontes que já não entregam mais, né, a água cristalina. São fontes que entregam qualquer coisa menos a verdade. Então é isso aí, pessoal. Agradeço você que vem no canal, agradeço você que vai nos meus outros canais. Vai lá, se inscreve, tá? Que eu preciso de 50 inscritos nos outros canais para que a gente possa aí continuar trazendo informações, trazendo a realidade, a verdade, que muitas das vezes esses mentirosos estão aí com todas as forças fazendo com que a gente se cale, fazendo com que a gente seja prejudicado até na cidade e no bairro que a gente está morando, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Beijo, fiquem com Deus, tchau!